Olá, eu sou a Cris e estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. E nesta aula eu vou falar sobre as outras propriedades do perispírito. E hoje eu termino, tá? Esse assunto. Então, uma das propriedades é a penetrabilidade. Penetrabilidade significa que um espírito ele pode ultrapassar qualquer barreira material. Isso por conta de ser etéreo. O perispírito é etéreo, então ele consegue ultrapassar barreiras físicas. Eu não vou entrar nesse detalhe da física, mas quem quiser estudar sobre esse assunto, os cientistas já estudaram isso e existe essa possibilidade por conta da porosidade da matéria e também por conta da incompatibilidade de frequência. Não vou entrar nesse assunto, não é o nosso objetivo estudar a física, mas quem quiser, e tem outras funções também, outras propriedades que permitem isso, quem quiser pode procurar fazer esse estudo que é bem bacana. Aqui para nós, o que vai interessar é isso. O espírito ele pode ultrapassar qualquer barreira material. Uma parede, uma porta, qualquer coisa. Nada é empecilho para um espírito, desde que ele tenha capacidade mental para isso. Então, espíritos mais inferiores muitas vezes não conseguem. Não conseguem ultrapassar uma barreira física, mas porque eles não acreditam que eles possam fazer isso. Pela ignorância e pela dúvida, eles não conseguem ultrapassar. Aí vai uma dica, viu, gente? Nunca duvide do seu potencial, porque duvidar do seu potencial já é 50% chance de você fracassar. Sempre acredite. Sempre saiba e tenha certeza de que aquilo que você quer fazer é possível. Empreenda todos os seus esforços para tal. Acredite, tenha fé, tenha certeza de que você é capaz, que você tem potencial e as coisas acontecem. E o curioso é que para esses espíritos inferiores, eles não conseguem nem mesmo ultrapassar barreiras do plano espiritual. Matéria quintessenciada, assim como é o seu perispírito, eles não conseguem ultrapassar. Olha que interessante isso. A gente tem essa certeza lendo o livro Nosso Lar, em que André Luiz nos conta que quando ele foi resgatado do umbral e foi levado até a colônia Nosso Lar, ele descreve a colônia e diz que ela tem muros altos, né, que envolvem a colônia para proteção. Porque espíritos inferiores não conseguem ultrapassar a barreira física, nem mesmo a barreira física do plano espiritual em que ele se encontra. Então isso é bem bacana da gente saber. Olha, eu vou dizer uma coisa, é muito importante sabermos as propriedades do perispírito para depois entendermos os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, tá? Então, vamos ter bem em mente assim essas propriedades para depois, quando a gente for estudar os fenômenos, vocês lembrarem, isso é possível, é por isso, não consegue tal coisa por conta disso e tal, para eu não ter que ficar explicando, né, tudo novamente. Então é muito importante saber dessas propriedades. Outra propriedade do perispírito é a visibilidade. O que é isso? Um espírito, a gente não consegue enxergar com os nossos olhos comuns, a não ser que a pessoa seja vidente. Então, se tiver um espírito aqui agora comigo, eu não consigo enxergá-lo. Se eu fosse vidente, eu conseguiria. Mas se a pessoa não é vidente, não consegue. O interessante disto é que espíritos inferiores também não conseguem enxergar espíritos superiores mesmo no plano espiritual. Olha que interessante. Clarencio estava lá com André Luiz no umbral há bastante tempo, mas André Luiz não o enxergava. Somente se o espírito superior quiser que o inferior o veja, aí sim, ele aglutina suas células, se condensa e aí consegue se fazer visível. Caso contrário, não. Então isso é muito importante também sabermos que um espírito inferior não consegue enxergar um espírito superior. Depois lá para os fenômenos mediúnicos, isso vai ser muito importante saber desse fato.
Agora, outra coisa também importante. O espírito superior, ele consegue não apenas ver o perispírito de forma exterior. Ele consegue enxergar o espírito com todas as suas... com todos os seus sinais no perispírito, inclusive nosso, encarnados. Então, um espírito superior, se ele estiver aqui agora e ele olhar para mim, ele vai ver todas as mazelas minhas que estão no meu perispírito. Ele vai ver todas as patologias, ele vai ver todos os problemas que eu tenho, os desequilíbrios que eu tenho, todas as mazelas que eu acumulei no meu perispírito, um espírito superior consegue ver. Por isso que tem sessões de cura nos centros espíritas. Porque o médium, junto com o espírito superior, que está vendo o que o paciente tem, direciona a mão do médium para enviar fluidos, para enviar a cura. Embora, eu vou dizer o seguinte, nunca deixe de fazer o tratamento médico. Nunca deixe de tomar os remédios. Se algum médium disser a você um dia que pode abandonar os remédios, abandonar o tratamento com o médico, duvide desse médium. Ele não está sendo honesto, porque a doutrina espírita ela é muito clara em relação a isso. Porque os espíritos vão curar o teu perispírito, mas muitas vezes esse probleminha já acometeu o físico, e aí sim tem que ter o remédio, tem que ter o médico. A não ser em casos em que acontece, né, a cura, vai entrar muitos outros detalhes, um dia eu vou falar também sobre isso, mas por hora saibam disso, tá? Nunca abandonem o tratamento aqui da Terra. Mas só para explicar como que pode acontecer o processo da cura, como é que o médium também muitas vezes consegue enxergar por dentro do paciente, com a ajuda do espírito que está ali com ele, ele consegue, com os olhos da alma, vamos dizer assim, com os olhos espirituais, ele olha para o paciente, ele consegue enxergar aonde que está o problema, ele consegue enxergar os órgãos dentro da pessoa, tá? Isso por conta da visibilidade. Outra propriedade é a corporeidade. A corporeidade, eu já falei para vocês, né? O perispírito é a matriz para fazer o corpo físico. Então, o corpo físico, ele é a réplica do perispírito e não o contrário, né? É o perispírito que dita as regras para serem formados o espírito. Ele vai ter impulsos energéticos para direcionar o desenvolvimento embrionário do feto, né? do embrião. Tudo comandado pelo perispírito. Então, o físico é que imita o perispírito e não o contrário, tá? Mas essa corporeidade, ela vai permitir, por exemplo, a materialização. Vocês já devem ter ouvido falar de materialização de espíritos, materialização de objetos. Por exemplo, você está numa reunião mediúnica, isso mais antigamente, hoje não existe mais isso. Mas antigamente tinha muito. Você estava numa reunião mediúnica e de repente aparecia uma rosa ali em cima da mesa. Ou com reuniões específicas, um espírito poderia se materializar. O que é isso? Quando um vidente vê o espírito, só o vidente está vendo. Agora, quando acontece uma materialização, o espírito ele se faz visível a todas as pessoas que estão no recinto. É incrível isso, mas já foram feitas pesquisas, já foram tiradas fotografias, tem um estudo muito sério em cima disso, e eu vou falar sobre isso mais pra frente um pouquinho, tá? Da materialização tanto de espíritos quanto de objetos, que aí também envolve o transporte, que é outra conversa que a gente vai ter mais pra frente, tá? Bom, tangibilidade. Quando acontece isso, do espírito se materializar, nós podemos tocar no espírito. Gente, a gente pode pôr a mão assim na mão do espírito, a gente sente o calor da mão. A gente sente a mão como se fosse algo sólido. É materialização de verdade mesmo.
a gente pega, a gente toca. Já aconteceu de pessoas cortarem o cabelo daquela materialização que houve para levar para análise, para pesquisas. Já teve muita pesquisa em cima disso. Então a tangibilidade é você poder tocar, é você sentir aquele espírito. E também da hora para outra some, desaparece, tá? Outra propriedade, sensibilidade global. O que é isso? Quando nós estamos encarnados, né, vivos no corpo físico, eu só consigo enxergar pelos meus olhos. Eu só consigo sentir o cheiro pelo meu nariz. Eu só consigo ouvir pelos meus ouvidos. O perispírito, ele tem os 5 sentidos no corpo inteirinho. Então, por exemplo, se falar alguma coisa bem baixinho, cochichar lá no dedão do pé, ele vai escutar. Se alguém estiver atrás, ali nas costas de um espírito, ele vai ver. Ele escuta por qualquer parte do corpo, ele vê por qualquer parte do corpo, ele sente por qualquer parte do corpo. Não é como nós que só temos os órgãos, os sentidos, não. A sensibilidade global é global. Ele sente por qualquer parte do seu corpo. Mas tem a sensibilidade magnética. Quando o espírito, ele concentra suas energias e acopla com as energias do médium para poder aplicar o passe. Então o passe, quando o médium aplica um passe, ele está colocando as suas energias mais a energia dos espíritos que estão com ele. Geralmente o médium, ele não aplica passe sozinho. Geralmente tem algum espírito com ele ali aglutinando suas energias para passar para a pessoa que está necessitada. Vai ter uma aula também só sobre passe e eu vou falar sobre isso porque é muito lindo também. É como se fosse pensa numa transfusão de sangue, né? Você passa o teu sangue para outra pessoa. O passe é uma transfusão de energia, você passa a sua energia, a energia do espírito para a pessoa, tá? Outra propriedade é a expansibilidade. Expansibilidade, eu já falei um pouco, né? O perispírito, ele se expande, sai um pouco aqui do corpo físico, fica um pouco aqui em volta da gente, que inclusive tem o nome de aura, né? Pela expansibilidade é que vão ocorrer muitos dos fenômenos mediúnicos, inclusive incorporação, né? Quero também, eu vou falar sobre mediunidade, em que eu vou falar sobre todos esses fenômenos, né? Incorporação, vidência, eu vou falar tudo isso, mas já vou adiantar. Apesar de ter o nome incorporação, o espírito não incorpora, não entra dentro do médium, tá? Não entra. O que acontece? Há uma expansão do nosso perispírito, né, do perispírito do médium, que entra em contato com o perispírito do espírito e aí dá a manifestação. Mas não entra, tá? Não, o espírito não entra dentro do médium. Ele fica ali acoplado, fica em volta, ali perto. Outra coisa também, viu? O médium, ele sempre tem o controle do que está acontecendo, tá? E a expansibilidade, ele também permite um fenômeno da bilocação, né? Bicorporeidade, é outra propriedade. O que significa isso? Significa que o nosso perispírito, isso casos raros, tá? O nosso perispírito pode sair do nosso corpo e aparecer em outro lugar e todo mundo vai ver. Isso aconteceu, é muito famoso o caso com Santo Antônio, né? Em que o pai dele morava em Lisboa, Portugal, e um vizinho matou uma pessoa muito influente, e escondeu o corpo no quintal do pai dele, sem o pai dele saber. Só que acharam o corpo. E aí culparam o pai de Santo Antônio, pelo menos por ser cúmplice, né? Por ser conivente e ter deixado enterrar o corpo ali, embora o pai tivesse dito que não sabia de nada.
mas o pai foi condenado à morte. Santo Antônio, ele estava em Roma, na cidade de Pádua, fazendo um sermão. Mas no momento em que ele estava fazendo o sermão, mediunicamente, telepaticamente, ele sentiu que o pai ia ser morto. Ele ia ser, na verdade, ele ia ser decapitado. No mesmo instante, Antônio sai do seu corpo com o perispírito, o corpo fica ali, ele para o sermão, ele fica ali retinho, mas como se estivesse dormindo, e o seu perispírito sai e vai até Portugal, até Lisboa. Lá ele corporifica, ele se materializa, todo mundo vê, e ele consegue defender o pai. E o pai escapa da morte, ele inocenta o pai. Depois que ele inocenta o pai, ele volta para Roma, volta de novo para o seu corpo físico, pede desculpa para todo mundo por aquele intervalo de tempo que ele ficou sem falar, e ele explica, olha, eu fui até Portugal assim, para inocentar meu pai. Zombaram da cara dele, tiraram sarro da cara dele, fizeram um monte de coisa, só que depois chegou em Roma a notícia de que Antônio realmente tinha ido lá em Portugal, naquele horário, naquele dia, salvar o pai. Só que naquele horário, naquele dia, ele estava no sermão. Então foi comprovado. Inclusive em Portugal, lá em Lisboa, tem uma rua, a Rua do Milagre de Santo Antônio. Isso aconteceu com outros também. Por exemplo, Eurípides Barçanufo, lá na cidade de Sacramento, ele era professor. E às vezes ele estava dando aula, os alunos já até sabiam. A hora que ele parava de falar, ficava como se estivesse dormindo, é porque ele tinha ido socorrer alguém. Inclusive, uma vez ele saiu para fazer um parto. Ele ajudou uma moça que ia ter um filho, fez o parto e voltou para dar aula. Isso era muito comum com Eurípides Barçanufo. E também com outros espíritos, isso também acontecia, embora é uma coisa muito rara disso acontecer, tá? Agora, o fato de sairmos do corpo físico, isso é comum. Todas as noites a gente sai. Todas as vezes que a gente dorme, a gente sai. Só que a gente não corporifica, não materializa. Então, as pessoas não nos veem. Mas a gente sai, eu vou falar também sobre isso numa aula. O que a gente faz, né, quando sai. Mas a gente sai. Se a gente não sair, o corpo não descansa. Para o corpo descansar, nós temos que sair do corpo, deixar o corpo quieto. Só que nós temos um fluido, um cordão, né? Os esoteristas falam cordão de prata. E os espíritas falam cordão fluídico, que você não... Sabe o cordão umbilical, que liga a mãe com o feto? Mais ou menos isso. O perispírito sai, mas o cordão fluídico sai também. Eu vou falar sobre isso, tá? Vai ter uma aula só sobre isso, porque também é muito bacana. É sensacional esse fenômeno, tá? Outra propriedade é a perenidade, ou seja, o perispírito não vai morrer nunca. Nunca. Tenha a certeza disso, porque é uma certeza absoluta. Você nunca mais vai deixar de existir, tá? Você querendo ou não, né? Mesmo que você se mate. Você vai matar seu corpo físico, mas você continua existindo. Esse é o grande problema dos suicidas, porque eles querem escapar de um problema e aí eles se veem a voltas com um problema muito maior. Porque a morte não existe. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, nem o máximo do calor. Um espírito ele pode ir lá no centro do sol, não vai derreter. Ele pode ir lá no meio de uma geleira, entrar, fazer um buraco, entrar lá no gelo. Não vai morrer, não vai congelar. O perispírito, graças a Deus, nunca, uma vez criado, nunca mais vai morrer, né? Nós somos imortais. Já expliquei isso para vocês numa aula lá para trás, tá? Mutabilidade. Isso eu vou ler para vocês. O que diz Leon Denis no livro Depois da Morte, a respeito da propriedade da mutabilidade. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o belo,
as provações e os sofrimentos pacientemente suportados depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito. Tanto mais isento de paixões e moderado em seus apetites ou desejos é o corpo. A nobreza e a dignidade da alma refletem-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo. Já falei sobre isso, só estou repetindo, mas esse texto eu não tinha lido ainda para vocês. Outra capacidade, outra propriedade do perispírito é a capacidade refletora, que eu também vou ler, tá? Que o corpo espiritual ele vai refletir os nossos estados mentais na mesma hora. Pensou, o perispírito está refletindo. Vamos ver o que o André Luiz fala no livro Libertação, também da série André Luiz. O perispírito é suscetível de refletir em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui a glória ou a viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando a nossa real posição evolutiva. Cuidado com os pensamentos. Todo pensamento encontra imediata ressonância no perispírito, produzindo dois tipos de efeitos. Um que gera na aura a sua imagem, conhecida como forma-pensamento, que é variável de acordo com a carga emocional, até mesmo no aspecto cromático. Se fizeram pesquisa também, já até fotografaram, tá? Mandaram a pessoa pensar uma coisa com muita intensidade, com muita concentração, com muita força. Foi formado a imagem que foi fotografada, com câmera especial. E na dimensão física, interferindo no funcionamento dos centros vitais. Vou dar também uma aula sobre isso, centros vitais, que são chakras, mais para frente um pouquinho. Repercute no sistema nervoso, endócrino, sanguíneo e outros, marcando-lhe o desempenho regular ou não. Então, os pensamentos também interferem instantaneamente também no nosso corpo físico. A gente sabe, né? Tem raiva, afeta o fígado. O medo afeta outra coisa. Cada emoção que temos vai afetar um determinado órgão. E as emoções boas, claro, também afetam de maneira a deixar tudo regulado, tudo equilibrado, tudo em paz. Última propriedade, odor. Ou seja, desculpa. Cheiro. O perispírito tem cheiro, né? Eu vou dizer aqui também o que André Luiz, né? Ele fala que nas regiões infestadas de miasmas pestilentos, às vezes eles vão em missão de socorro para regiões muito inferiores, muito carregadas espiritualmente, né? E aí ele fala que são infestadas de miasmas pestilentos, a exalarem odores tão fétidos que se tornam quase insuportáveis para os espíritos mais sensíveis. Tais odores brotam da podridão fluídica característica desses ambientes e também do próprio perispírito de seus habitantes. Bom, terminei as propriedades do perispírito. Se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu respondo, tá? Se quiserem também, em vez de dúvida, fazer algum comentário, podem fazer. Eu fico muito feliz com os comentários. E se tiver dúvida, também eu vou ficar bem feliz em poder responder, tá? Vocês fiquem à vontade em relação a isso. E também se tiver alguma reclamação, não tá legal isso ou aquilo, vocês fiquem à vontade, tá? Porque é um feedback bacana para que as aulas possam ficar cada vez melhores. Eu só tenho a agradecer se alguém fizer isso, apontar também, assim, alguns defeitos, ou não defeito, mas de repente, você tá fazendo assim, mas poderia fazer de outra forma.
seria mais interessante. Uma vez uma amiga, a Sônia, falou para mim, ó, você tá gravando aí no fundo numa parede branca, tá muito ruim, volta a gravar lá onde você tinha os livros, que fica um ambiente muito mais gostoso pra gente ver, né? A Sônia e a Helena, duas amigas muito queridas, e elas falaram isso, e eu também, eu considerei a opinião delas e tô gravando. E também tô achando que tá melhor, que é mais legal do que eu tinha pensado na parede branca para não desviar a atenção, né? Mas elas falaram o contrário, que é ruim. Então, pronto, vocês podem dar sugestões que eu acato, se eu também considerar que é legal, né? Então, eu desejo uma semana cheia de oportunidades para fazermos o bem, uma semana que a gente possa estar aberto às vibrações do bem, às vibrações dos espíritos bondosos, benevolentes, dos espíritos superiores, que a gente possa ter bastante disponibilidade para fazer o bem, que a gente possa estar aberto às intuições, para que a gente haja com sabedoria, né, sempre pautado no amor, que a gente tenha os ensinamentos de Jesus gravados dentro da nossa consciência, para no momento de agirmos sabermos qual é a melhor forma e para nos tornarmos pessoas melhores. É muito difícil, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo, com pequenas diferenças, mas todos nós estamos num ambiente difícil, de prova, um ambiente de expiação. Esse mundo é um mundo de provas e expiações, mas que nós possamos fazer bastante esforço para nos melhorarmos, para vencermos essas provas, essas expiações, suportarmos tudo com muita coragem, com muito discernimento, com muita resignação. Temos que sofrer, mas nós temos que saber sofrer. Tem um item do Evangelho que fala muito bem isso, saber sofrer. Então, eu desejo muita paz para todos nós e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço para todos.